Povo de Deus, paz do Senhor Jesus mais uma vez. Estou aqui de volta. Tenho rareado, escasseado os vídeos, tenho falado mais em áudios, mas até porque tem muita gente boa falando, tem live demais, tem vídeos demais, de muita gente boa, muita gente ungido aí pelo Senhor falando, e a palavra de Deus, ela é única. Então, não é o excesso de vozes que vai introduzir a verdade nos corações, mas sim o poder do Espírito Santo. O que é que me fez vir aqui hoje à tarde? Para falar um pouquinho. Ontem eu recebi de um grande amigo meu um link, onde um site, Open Democracy, financiado por George Soros, ele veiculou uma chamada, e eu vi ali pitadas de algo terrível, onde a chamada da reportagem estampava em cima como cabeçalho que este momento de pandemia do coronavírus é um momento perfeito para que se acabem com as famílias. Ou seja, na visão deles, este é o momento perfeito para que a família chegue ao fim, a instituição família termine. Aí eu fiquei pensando naquilo assim. Gente, qual é a instituição, qual é a organização mais forte na Terra, em toda a história da humanidade? Qual é a instituição, qual é a organização mais forte? A família. Quem é o fundador dessa organização? Deus, o dono de tudo, o Criador. Então eu lhe pergunto, seria um investidor bilionário? Quem for na Wikipédia e pesquisar um pouco sobre George Soros, vai poder perceber de quem se trata. Eu não sei de onde veio o dinheiro dele, eu não sei de onde veio o poderio dele. Eu sei que por mais poder que ele tenha, por mais títulos que ele tenha, ele nunca será maior do que o dono de todas as coisas, inclusive dono dele. Então assim, eu vou citar um texto bíblico aqui, mas antes disso eu queria te dizer o seguinte. Por trás de toda uma situação que parece uma situação filantrópica, ou que parece que há estudos que embasam aquilo ali, há sempre uma motivação. Uma motivação. Foi o que me fez pensar de ontem para hoje, e eu disse, realmente eu não posso me calar. Qual é a motivação de alguém que quer destruir, acabar com a família, inclusive com família como núcleo, né? Qual seria a motivação? Aí a gente tem que correr para a história da humanidade aqui. Lá no início, quando o Senhor, ele chamou Abraão, eu já falei de Adão aqui há uns tempos atrás, vou falar de Abraão hoje. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. E aí o Senhor disse a Abraão que faria de Abraão uma grande nação. E o Senhor prometeu a Abraão que Abraão, sendo ele uma bênção, porque o Senhor deu uma determinação a Abraão, disse, olha, sê tu uma bênção. Então ali o Senhor disse, anda na minha presença e sê perfeito. E o Senhor prometeu a Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi Deus quem prometeu. Quem é o homem para aniquilar a família? Quem é o homem para aniquilar um comando de Deus? Quem é o homem para aniquilar algo que foi o Senhor que idealizou?
aqui passeando um pouquinho pela palavra, aqui no capítulo 1 de Êxodo, a Êxodo ele vai tratar de um momento em que esse povo que descendeu de Abraão, está escravizado ali no Egito. E o faraó, ele decidiu que ele dizimaria o poderio desse povo que estava se tornando um povo grande e forte. Eram famílias que estavam se tornando grandes, multiplicadas e fortes. Então ele determinou que todo primogênito, todo filho homem, não era só o primogênito, o filho homem que nascesse das hebreias deveriam ser mortos. Mas o intento do faraó não era o intento de Deus, então não pôde obter êxito. E houve um momento em que o faraó deu ordem às parteiras, mas o Senhor inclinou o coração daquelas parteiras a não aquecer aquelas determinações que estavam partindo do alto escalão. E o que me chama a atenção é que no versículo 21 do primeiro capítulo de Êxodo, Deus diz assim: também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Ele lhes estabeleceu famílias. Ou seja, quando Deus quer abençoar alguém, Ele dá família àquela pessoa. Isso é bíblico. Família é dádiva, é bênção de Deus. Houve vários outros momentos na palavra de Deus, na história do povo, da humanidade, né? Não somente esse de 2020, mas houveram outros momentos em que o povo teve que se trancar e teve que se guardar em casa. Não foi o fato das famílias precisarem se isolar juntos que destruiu qualquer possibilidade da família continuar sendo família. E, ao contrário do que esse site diz, este é um momento bem propício a que as famílias se fortaleçam. Eu queria ler um texto que está aqui em Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. A partir do verso 20, está escrito: vem, povo meu, entra nas tuas câmaras e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. Pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Continuando agora, passando para o 27. Mas naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente fugitiva, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha deliciosa. Cantai ao seu respeito. Eu, o Senhor, aguardo. E a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano, de dia e de noite aguardarei. Esse canto aqui é uma fala de um profeta, e o Senhor está falando aqui acerca da família. A vinha que o Senhor está falando aqui é a nação que pertence ao Senhor, é o povo que pertence ao Senhor. Então, queridos, quando eu vi esse site ontem, e a gente sabe que a mídia, seja televisiva, seja por meio da rede, da internet, no caso, ela tem um alcance muito grande e ela tem um poder de influência muito grande. Então, assim, há uma intenção de se espalhar, com base em estudos, o fim da família, que a família é um ambiente tóxico. Sim, não deixa de existirem famílias que infelizmente, desenvolvem e promovem ambientes tóxicos. Mas eu fiquei fazendo umas pesquisas e a empresa, o Instituto Gallup,
uma das maiores empresas de pesquisa de opinião pública, nesse momento ela veiculou uma pesquisa aonde várias pessoas foram ouvidas, onde elas preferiam estar neste momento. 89% das pessoas optaram por estar em casa junto com as suas famílias. Ou seja, não há outro ambiente que promova maior segurança, que promova maior paz e que devolva ao ser humano maior identidade do que a sua casa. Casa aqui, lar, do que a sua família. Então, é bem importante que todos nós possamos estar com os olhos bem abertos. Há uma intenção que está nascendo numa escala grandiosa, eu diria, porque está nascendo por trás de mentes que são expert em manipulação. Eu falei deste bilionário investidor aqui há pouco, George Soros, e se você for pesquisar sobre ele, você vai ver que em dado momento, ali na Wikipédia, vão falar sobre ele, que ele é mestre, é o mestre das marionetes. Então nós estamos falando de um site que publicou algo e que por trás disso aí vem toda uma tentativa de manipulação, vem toda uma mensagem manipuladora. Mas se você crê, como eu creio, no poder de Deus, e mesmo que você não creia, há algo que eu não posso esquecer nem você. O dono da família é Deus. Ninguém, não há poder no mundo que possa destruir a família. E, em parte, até me alegrou ver aquilo ali, porque significa que as famílias são temidas, porque família unida são famílias fortes. Família unida é uma organização forte e ninguém pode contra a força da união. Sigamos, famílias de Deus, famílias da terra. Sigamos unidos, sigamos juntos e aproveitemos esse momento de pandemia, de Covid-19, de novo coronavírus, para fazer da nossa família um lugar cada dia mais renovado, mais fortalecido. E que Deus nos abençoe. Povo de Deus, continue envolvidos com a verdade. Porque nada pode contra a verdade, senão a própria verdade. Um beijo, Deus abençoe.